A paz do Senhor, a igreja. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que puderam vir, né? Que Deus deu essa chance para todos estarem aqui nesta manhã. Então, irmãs, eu vou pedir que abram suas Bíblias em Mateus 16, 24. E depois Mateus 10, 38. Mateus 10, 24. Amém? O título é: Os discípulos de Jesus devem levar as suas cruzes. Mateus diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então eu queria, em primeiro lugar, falar sobre o versículo em si, né? Porque Jesus disse aqui: se quiser, né? Se alguém, né, quiser vir após mim. Quando Jesus diz alguém, ele não está se referindo só aos discípulos, né? Ele está falando também das pessoas. Então, nós não temos que escolher quem a gente discipula ou não, porque Jesus disse: se alguém quiser. E ele disse também: se alguém quiser vir após mim, né? Então, essa pessoa também está, né, com a oportunidade de querer ou não. Não é obrigatório se aceitar quando a gente impõe. Porque eu costumo dizer que Jesus é muito precioso. Precioso demais para a gente estar empurrando, né? Como dizem aí vulgarmente no mundo, de baciada, né? E não é assim. Se quiser, se alguém quiser, está livre para vir e aceitar sem imposição de ninguém. Porque Jesus não impôs, Ele convidou, Ele chamou, né? Vem e segue-me. Se quer vir, ótimo, né? Que bom que a pessoa aceitou. Agora, impor, fazer aquilo que a pessoa não está disposto, aí já fica um pouco forçado a fazer uma coisa que a pessoa não quer. Não é isso, irmãs? Então, Jesus também disse, eu marquei aqui, né? Quando Ele disse: vir após mim, né? Se alguém quiser vir após mim, então é uma coisa que a gente deve ver como um filho ao pai, como o professor ao aluno, né? Se ele quiser, né? Se ele quiser vir após mim, então é como um filho que quer obedecer à mãe, e o pai deve, né, instruir como ele vai fazer, né? Se um pai instruir o filho, então quando ele vem, né, ele está consciente daquilo. Então são muitas coisas nesse versículo que ele diz para a gente, né? Ele explica para a gente, né? Porque quando Jesus diz: tome a sua cruz, venha após mim, tome sua cruz, isso significa o quê? Que a gente tem mesmo que deixar, né? Que deixar o mundo, esse mundo pecaminoso, essas concupiscências que tem aí, que a gente tem mesmo que deixar, colocar isso de lado, como se nunca houvesse havido nas nossas vidas, não é, irmãos? Então a gente tem que fazer essa escolha, e é uma escolha que você faz, porque depois que você fez essa escolha, amanhã ou depois você não pode dizer: ah, se eu não fosse crente, eu ia ali pegar aquilo. Não é isso? Então, quando você é crente, você é crente, né? Quando você aceitou Jesus, você aceitou. Quando você deixou o mundo, você deixou. E quando você seguiu a Jesus, que Ele disse: siga-me, siga-me, o que é que você vai fazer? Você vai seguir a Jesus, você vai ter o caráter de Jesus, você vai fazer tudo aquilo que Jesus fez
aqui na terra, e que agora, mesmo lá em cima, Ele mandou o Espírito Santo para que esteja conosco, fazendo aquilo que Ele fez. Porque Paulo disse lá: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Mas podemos ser imitadores de Cristo, por que não, né? Nós também somos filhos de Deus. Nós também somos aquele alguém que quis entrar e aceitar Jesus, e aceitar essa palavra, e seguir, irmãos. A gente tem que seguir a Jesus direto, não é uma coisa que você faça hoje. Hoje eu vou lá na igreja, hoje eu vou no culto, eu vou, né? Hoje eu vou na igreja, mas amanhã eu não posso ir porque eu tenho um compromisso, né? Então esses compromissos que a gente vê aí que tem, muitas vezes não é um compromisso que você deixe o seu, né? Mas às vezes a gente diz: não, fulano precisa de mim. E precisa realmente. Porque mãe, por exemplo, eu digo porque sei, mãe, ela não tem nada que ela veja num filho ou numa filha que ela deixe lá e ela saia sem aquele pensamento, não é? Então, essa escolha que a gente faz é uma escolha que você tem que analisar também, né? Não, eu vou para Jesus. Meu marido está doente, tá? O meu está também, né? Mas Jesus está olhando aqui. Eu vou para a igreja hoje, vou, né, interagir com os meus irmãos, conversar, e ele fica em casa porque eu sei que, né, tá tudo bem, né? Antes de sair eu pedi para Deus, conversei, e está tudo bem na minha casa, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, né? Está tudo bem. Se você pus assim a minha casa. Então a gente tem que viver como Cristo viveu, e isso para a glória de Deus. Não é para nós dizer: não, eu estou seguindo porque alguém me mandou, porque alguém me trouxe, porque alguém me insistiu que eu fizesse direito. Não, é uma coisa que é de coração, né? Você segue a Cristo de coração aberto. Você procura aprender o que Ele quer que você faça, porque quer agradá-lo. Não é porque alguém lhe disse, né? Olha, você tem que fazer isso aqui. Porque tem gente que faz isso mesmo. Eu conheço pessoas que fazem isso. Se você não fizer assim, você vai para o inferno. Gente, não se manda ninguém para o inferno. Ninguém, basta Satanás, que quando Pedro disse: tenho compaixão de ti, Senhor, né? Ele já estava com a sementezinha, né? Tanto que Jesus teve que repreender ele naquela hora, por causa daquilo que ele falou, né? Tem compaixão, quer dizer, pula fora, sai, né? Não faz aquilo que você veio para fazer, né? Tenha piedade. Jesus, talvez como homem, ele tenha pensado nesse tipo de coisa, né? Porque como homem, mas como Deus, ele jamais, né, fez alguma coisa. Ele até meio que a medo, ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não era para ser passado. Tanto que ele disse: todavia, né, seja a tua vontade e não a minha, né? Imediatamente ele voltou atrás, porque ele sabia aquilo que, né, que ele tinha que fazer, porque já estava planejado lá em cima. Então, irmãos, eu tenho a dizer assim que aquilo que Deus planejou para a tua vida, tua também, Pastor Sérgio, Paulo, Davi, que é um exemplo para todos nós. Aqui todos nós estamos felizes, né, com Davi, porque novinho como ele é, e ele já tem aquele compromisso. Ele tem um compromisso com Deus, porque quando Jesus o chamou, ele disse: eis-me aqui. Foi isso que ele fez. Então hoje a gente vê o Davi aqui e sabe que ele é uma promessa de Deus, né, que ele vai agir segundo o coração de Deus. Amém, irmãos?
Então, né, e a doutrina de Cristo não é essa como muita gente pensa, né? Não é qualquer coisa, é sacrifica-te, né? Porque a gente tem que ter o sacrifício de fazer aquilo que o Senhor está mandando, né? Então, foi uma parte do Satanás, né? E nós, irmãos, assim como nós recebemos Cristo, assim como Ele nos recebeu, né? E nos chamou para ti, nós temos o dever de andar como Ele andou, né? Às vezes a gente embanana alguma coisa, né? Não, mas Deus... Eu conheci uma moça que ela dizia assim... Você pode fazer aquilo que você quiser, mas quando for assim à tardezinha, você pede perdão a Deus, que Deus te perdoa. Uma irmã que estava conosco na hora, ela disse, mas o que é isso? De onde você tirou? Que Deus vai te perdoar toda hora, todo segundo. Ela queria dizer que juntava tudo que ela fez, e no fim do dia ela ia lá, ajoelhava, pedia perdão para Deus, e aquilo estava resolvido, né? Mas Deus não é assim, né? Deus tem outro plano para as nossas vidas, e este plano de Deus, ele é de eternidade a eternidade. É Ele que faz, é Ele que manda, é Ele que resolve, porque é dele a nossa vida, é dele o nosso agir, é Ele que manda, né? Quando Ele diz vá e faça, né? Mesmo que você vá se sacrificar, mas a palavra diz sacrifica-te, né? Não é faça por fazer, não é. Não, né? Jesus, ele disse, né? Pedro disse para ele, tem compaixão de ti, Senhor, né? Quer dizer, não faz. Porque Jesus queria ir para Jerusalém, e essa passagem diz assim, Jesus ia para Jerusalém, porque era lá que ia acontecer, né? Aqueles fatos terríveis, né? Que ele ia ao Gólgota, né? Com aquela cruz. E Pedro disse, não vai, tem compaixão de ti, vai fazer isso. Mas não era assim. Jesus, ele tinha que fazer, né? Então a gente tem que renunciar, né? É uma das coisas. Renunciar. A renúncia do mundo. E principalmente, irmãos, alguma coisa que nós temos que atrapalha muito a nossa vida. É o nosso eu. Não é? Não porque eu disse para ele, eu faço assim, eu fiz, está feito, né? E esse eu que tem dentro da gente escondido, que aflora a qualquer momento, de repente você vê que você disse alguma coisa que não era para ser dito. Nós somos felizardos, sabe, privilegiados, porque nós temos o Espírito Santo conosco, que chega para nós e diz, olha, não é assim, né? Não é assim, você tem que, né? Porque senão, irmãs, estaríamos sem o Espírito Santo, sem Deus, o que seríamos, né? Estaríamos aqui para quê? Porque Deus nos deixou aqui, né? Ele nos associou a essa obra, para quê? Para nós termos uma coisa boa na nossa mente, né? Não foi porque Ele precisasse de nós. Deus não precisa de nós para nada. A qualquer hora, o agir dele, o efetuar, pode ser aqui de repente. Ele faz aquilo que Ele quer, e quando Ele quer, como quer. Então, nós temos apenas, irmã, que obedecer. Obedecer, né? Tomar nossa cruz significa isso. Toma sua cruz, obedece, né? Deixa tudo aquilo que não é para nós, que deixou de ser. Porque quando Deus formou o mundo, quando veio aqueles profetas, aqueles que escreveram a Bíblia, né? E Deus já tinha dito, está aqui essa palavra, está tudo por escrito, e está aí o mundo, vocês escolhem, né? Ele não disse que castigaria,
né? Não disse nada disso. Ele deixou para o final, o dia em que nós chegarmos lá. Aí ele vai, né, dizer para a gente aquilo que nós já fizemos, que não tem como voltar atrás, né? Olha, está aí como num claro espelho. A gente não se olha no espelho e não vê o que está conosco, como o pastor falou lindamente no domingo. E é como isso, você vai ver toda a sua obra aqui no mundo, né? Mas também, para a glória de Deus, vai ter as obras boas que nós fizemos também, né? E quando Deus fizer isso, não vai ter, né, desculpas. Ai, não, eu fiz porque a Selma mandou, ela estava ali e ela me mandou fazer. Não vai ter desculpa, porque eu tenho cabeça, né? Conheço a Bíblia e eu tenho que fazer aquilo. Não é isso que a gente muitas vezes, né? E por isso que eu estou dizendo, escolhi essa palavra para as irmãs. Viver como Cristo viveu não é muito fácil, porque Ele era Deus, né? Mas nós temos mesmo que procurar. E sabe por quê, irmãos? Vê lá, e alguém aí pode ler para mim, Mateus 10, 38. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Amém? Quem não toma sua cruz, né? Porque ele disse lá no outro capítulo, né? Se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. E quem não toma essa cruz e, né, não segue, não é digno de Jesus. Então, mesmo que a gente, porque a nossa cruz não é uma cruz que você tenha, ai, que cruz pesada, que problema brabo. Não, é tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você tem que suportar. É suportar, né, as ofensas, é suportar as maldades, é suportar tudo aquilo que o mundo aí faz conosco, porque nós não temos um bom conceito para o mundo, né? Eles sempre dizem que, né? E até piada fazem do crente nas televisões, né? E a gente vê aquilo, né? As piadas, né? Ontem mesmo o meu marido estava vendo um filme, eu não sei que filme é, porque, né, eu estava na cozinha, não prestei atenção. Mas o pastor dizia, tire, né, tragam, mas deem dinheiro para fazer a igreja. E todo mundo sabia que o sujeito era corrupto. E ele não era pastor, né? E naquela história lá que estava dando, todo mundo sabia que não era. Mas ele, mesmo que ele tivesse dizendo, estando com a cruz, literalmente falando, e saindo por aí, e ele tivesse fazendo esse tipo de coisa, ele não estava sendo digno de Jesus, né? Tá bom, tem um versículo aqui que Jesus diz, quem não é contra mim, é por mim, né? Quem não é contra nós, é por nós. E a gente vê, tem pessoas, tinha uma casa ali, de biscoito, alguém se lembra dela, né? E eu fui lá comprar algumas coisas, mas eu vinha da igreja, deixei a Bíblia, não era essa. Eu deixei a Bíblia, cheguei em casa e eu falei, ué, cadê a minha Bíblia? Eu desci correndo e fui lá. Falei para o moço que tinha lá, olha, eu deixei a minha Bíblia aqui no balcão. Aí ele disse, não, a sua Bíblia está guardada, porque a Bíblia cabe em qualquer lugar, né? Eu olhei para ele e disse, tá certo, né? Tá bom, a Bíblia cabe realmente em qualquer lugar. Então são coisas que o mundo diz porque ele quer ser gentil, quer nos agradar, mas eles não crêem realmente. Por quê? Porque acha que foi uma obrigação, né? Um colega da minha filha, quando ela estava comigo ainda, ele disse, ela estava falando de Jesus para ele, e ele disse, olha, ele morreu porque quis, eu não pedi. E ela ficou olhando para ele e continuaram lá a conversa, mas eu saí, né? E muitas coisas a gente vê
que é assim mesmo. As pessoas acham que Jesus morreu por obrigação. E outros dizem, não, ele morreu por todo mundo. Não pediu nada em troca. E a gente sabe que não foi assim. E sabe por quê? Porque a gente tem, né? A gente tem aqui esses mandamentos. A gente tem tudo aquilo, né? Que Jesus nos deu para fazer. E ele ensinou, ele explicou tudo direitinho, o que havíamos de fazer. E que no mundo nós teríamos aflições. E tem mesmo. Mas essas aflições, irmão, faz parte daquela cruz que nós temos que carregar. As aflições, as dores, né? Essa é a nossa cruz. Não é uma doença, né? Não é uma briga, não é uma falta de alguma coisa na nossa casa. Não é isso, né? A nossa cruz é mais espiritual que outra coisa, né? Essa nossa cruz que nós temos que carregar. E carregando ela de coração aberto para Deus, aí sim nós podemos seguir a Jesus sabendo, crendo que nós estamos fazendo a coisa certa. E não por obrigação, mas porque nós queremos servir a Deus. E nós queremos carregar essa cruz, porque sabemos que lá na frente, daqui a quanto tempo nós não sabemos, né? Mas um dia nós vamos ter a recompensa. Vamos ter uma recompensa grande, que é a nossa salvação, né? Aquilo que nós temos agora, né, irmão? Então, irmão, a gente sabe que a gente tem um sábio na Bíblia que é Salomão, né? E ele tem um versículo que ele diz, eu acho que é 3:5, não te estibres no teu próprio entendimento. É provérbio, né? Alguém sabe? Provérbio 3, versículo 5. Alguém pode ler para mim? Que eu não estou achando aqui. Na sua própria inteligência, né? Confia no Senhor de todo o coração, não é isso? E não confia na sua própria inteligência. É isso mesmo. Então, esse é o caminho que nós devemos seguir, né? Não confiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria inteligência, porque a nossa sabedoria do mundo, ela vale para alguma coisa. Sim, né? Por que não? Se a gente não tiver nenhuma sabedoria, como que vamos viver, né? Temos que ter nossa sabedoria para agir em casa, para agir com alguém, interagir mesmo, né? Mas a nossa verdadeira sabedoria é aquela que Deus derrama sobre nós, né? É aquela que Deus nos ensina como fazer. Então nós temos essa verdadeira sabedoria, o próprio discernimento de alguma palavra. Irmãs, eu tinha visto várias vezes, lido, tem versículos ou capítulos mesmo que a gente lê e passa batido. E quando é um outro dia, de repente, você está lendo aquela mesma coisa e aquilo salta para os teus olhos e para o teu coração, né? E aquilo depois você usa para aquilo que você precisar. Então, irmãos, é uma coisa que a gente tem que estudar e pedir também sabedoria a Deus, porque muitas vezes a gente não está esperando. Nós tivemos uma oração aqui sexta-feira, muito pouca gente. Tinha, eu acho que quatro pessoas. Mas o derramamento de Deus aqui, né? Foi tão profundo que ninguém depois acreditava no que tinha acontecido. Você ouviu, né? Você também estava aqui. Foi uma coisa maravilhosa, uma coisa de Deus e uma coisa que você não esperava, né? Porque muitas vezes Deus nos dá alguma coisa, né? Deus nos dá. Quer dizer, Deus não dá, não é nosso. Deus nos empresta, né? Deus naquele dia disse, usa isso aqui, agora, né? E a gente vai. Porque os dons de Deus, se a gente não fizer com que esse dom permaneça, do jeito que Deus deu, Ele tira,
não é? Porque não é assim, né, que se recebe um dom de Deus. E às vezes o Deus dá porque Ele se alegrou naquele momento, né? E Ele diz: está aqui, usa, né? E a gente viu aqui coisas maravilhosas na sexta-feira agora passada, né? Coisas que a gente nem tinha, né? Mas Deus deu naquele momento. Eu fiquei até agora, quando eu falo no assunto, eu ainda estou, sabe? Porque foi uma coisa maravilhosa. Quem não estava aqui não sabe o que nós vimos. Aquela chorou ali também, né? Todo mundo ficou, né, assim, meio extasiado. Mas então a gente agora vê, né, que a gente tem que renunciar ao mundo, né? Porque foi o que Jesus disse. Ele renunciou a muita coisa, Jesus. E Ele renunciou por nós, porque Ele não precisava. O que Ele tem é dele, é autoexistente. Deus é autoexistente. E Ele diz no livro de Jó: quem me deu alguma coisa que eu tenha que devolver? Não existe, né? Ele é autoexistente. Ele, né? De repente, você sabe que existe Deus. Como Deus foi feito? Quem fez? Não tem. Isso não tem, não sabemos. Porque não existe. Ele é autoexistente. Ele existiu porque Ele existiu, né? E a gente sabe que temos um Deus de um poder tão grande, tão maravilhoso, né? Temos um Deus tão justo, tão bondoso, né? Que o que nós temos que fazer diante dele, curvar a cabeça e adorá-lo. Irmãos, é isso, viu? Curvar a nossa cabeça e adorar a Deus, né? Porque Ele está cuidando. Como foi Davi que você leu aqui? Não. Isso. Entendimento. Nada ele diz inteligência, né? Nada ele diz inteligência. Então, confia no Senhor de todo o teu coração. É difícil? Não. Não é difícil não, porque você está vendo a tua vida, a vida da tua família, os teus filhos que nasceram e foram criados, que estão aí, né? Tudo isso vem de Deus, porque você nem sabe marcar alguma coisa nesse tipo de coisa, né? Então, tudo que você tem, que nós temos, não é nosso. Nada dele. O nosso falar, o nosso olhar, o nosso andar, o nosso agir, o nosso efetuar, todas essas coisas vêm do Senhor. É Ele que nos dá. E o dia que Ele diz: chega, vem para cá, você vai sem reclamar, porque não dá, né? A gente não fica de frente assim realmente com a morte, né? A gente não sabe o dia e nem vê o momento. É uma passagem que você não sabe como foi, né? E Deus sabe o porquê. Irmãos, vê uma coisa: se nós soubéssemos o dia que a gente ia morrer, a gente morria primeiro. Era, com certeza, vou acabar com isso, não vou esperar aquele dia, eu já vou. Porque o que a gente ia fazer? Podia mudar? A gente não pode mudar nada que seja da nossa vida. Uma vez estou fugindo um pouco do assunto, mas eu vou voltar. Uma vez eu estava vendo televisão e um político que ele já morreu. Ele era daqui de Santos. E ele morreu. Então ele disse que a mulher dele estava chorando. Eu me lembrei de Jó, né? E ele disse assim: poxa, Deus te deu tanta coisa boa e você não quer aceitar o acessório, né? Porque veio a doença dele. É como, né? De repente é alguma coisa que se instala e pronto. E ele disse: se você não quer aceitar o acessório, tem que aceitar também, né? Porque Deus deu tudo perfeito para nós. Então, se alguma coisa acontece, lógico, a gente pede. Eu peço muito a cura, mas porque eu preciso sair mais, falar mais com as pessoas, e eu não consigo, né? Então, eu vou deixar aqui para os irmãos também um versículo. Colossenses 2, versículo 6. Alguém também pode ler
para mim. Colossenses 2, 6. Sendo assim, da mesma forma que recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, né? Então, assim como nós recebemos, eu acho que essa palavra dada hoje faz sentido, nesse sentido aí que o irmão falou. Se recebemos a Cristo, né? Se Ele nos chamou, nos convidou para morar no céu um dia, né? Então nós temos andar nele, né? Ver tudo aquilo que Ele fez, mas nem que seja uma partículazinha do caráter de Cristo, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar isso também, né? O caráter de Cristo, a bondade de Cristo, o amor de Cristo. Porque muitas vezes tem pessoas que a gente, né? Não sei não, preciso conhecer melhor. Acontece, essas coisas acontecem, né? Na nossa vida, na vida de qualquer um, não é não, irmão? Então são coisas que a gente tem que aprender com a Bíblia e aprender com o Espírito Santo e com Deus.